Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Podpaz. Hoje é um Podpaz especial. Para quem não assistiu, assistam a minissérie Adolescência no Netflix, tá? E hoje nós estamos aqui com a Karine, uma psiquiatra, ela vai falar um pouco dela aqui. Fala aí, Karine, quem é a Karine? Bom, boa noite, é um prazer estar aqui. É um desafio quase, né? Bom, mas meu nome é Karine, eu sou psiquiatra e eu trabalho muito mais com a psiquiatria forense. Então, quando o povo entra lá no meu Instagram, mas o que é esse negócio de psiquiatria forense? Às vezes muitas amigas até, vizinhas, colegas falam assim, nossa, eu vi lá que você é psiquiatra forense, o que é isso? Então vamos explicar. A psiquiatria forense, ela trabalha em uma situação de perícia, explicando o conhecimento da psiquiatria para uma autoridade do direito. Então, a gente pode atuar desde o foro criminal, que a gente fala, então, quando alguém comete algum crime, suspeita-se da sanidade mental dessa pessoa, a gente vai dizer se entende ou não entende aquilo que está fazendo, ou numa situação de trabalho, a pessoa tem capacidade para trabalhar, não tem a casa de aposentadoria, e relações civis também, como interdição. Então, é uma perícia na área da psiquiatria. E quando eu terminei a medicina, primeiro eu fiz uma outra especialidade que chama Medicina Legal e Perícias Médicas, que é uma especialidade também que muita gente não conhece, mas ela é cadastrada no CRM como especialidade médica. Então, eu tenho as duas especialidades, a psiquiatria e a Medicina Legal e Perícias Médicas, e eu trabalho com psiquiatria forense, além da psiquiatria clínica tradicional. Muito bom. Muito bom. E quem te chama? Quem me chama? Para fazer o serviço. É a defesa, é a promotoria, é o juiz? Como é que funciona para trazer um psiquiatra forense para um caso? Sim. Você pode ser o perito do juiz, então, geralmente tem o perito de confiança do juiz, então, por exemplo, um juiz do trabalho tem os seus peritos de confiança. Existem algumas instituições e órgãos do Estado que você tem o seu perito oficial ali. Então, eu trabalho como perita do juiz em algumas situações, em perícias civis, de interdição criminal, e eu também trabalho com assistência técnica. Por quê? Toda vez que tem uma perícia, o juiz nomeia o perito oficial dele, o de confiança, e as partes em litígio podem nomear também um perito, que na verdade é chamado de assistente técnico. Então, eu trabalho das duas maneiras. Entendi, muito bom. Bem, recentemente você fez um vídeo sobre adolescência, né? O que você pode falar sobre a adolescência pra gente? Primeiro ponto, acho que todo pai, mãe, cuidador tem que assistir o Adolescência. Independente das críticas, se a produção foi boa ou não, eu acho que é interessante, porque mostra uma situação que a gente tem vivido e que muita gente não está, muitas vezes, percebendo que isso está acontecendo. Gera muita discussão, eu acho que o sucesso dele não é à toa, eu acho que tem muita coisa ali que pode ser debatida. Eu assisti ele com meu marido que é psiquiatra, com a minha sogra que é psiquiatra, com o meu sogro que é pediatra. Só, pessoal, imaginem a discussão de dois psiquiatras. Que pariu. Então foi muito interessante até, porque eu percebi algumas coisas, meu marido outra, minha sogra falou outra coisa que eu não tinha percebido. Então isso que é legal, né? A gente gerou uma discussão ali depois de assistir a série. E eu acho que é por isso que tá tendo muito sucesso. Tá hypado. Nossa, como você tá joga. Hypado, eu escutei esse termo hoje. Meu amigo falou, não assisti, ainda tá muito hypado. Você é muito Ele é mais não conheço. Bem, pessoal, eu assisti também o Adolescência, né? E o Adolescência são 3 capítulos ou 4? São 4 capítulos. 4 capítulos, né? O primeiro é quando ele vai preso. Vamos falar um pouco sobre o primeiro. O garoto é acordado de manhã pela polícia, ele vai preso e ninguém sabe o porquê. Aí dizem que ele matou uma moça, certo? Ele é suspeito de ter matado uma moça, né? A priori. Isso. E o que você pegou dali? Alguma coisa especial ou não? Bom, ali já começou todo mundo. Minha sogra, não, mas não é possível. Esse menino não fez isso. Eu falei, foi ele. Toda história tem 3 lados, né? Sim, mas eu já tava ali. Foi, não, mas olha a carinha dele. Não sei o que. Não, ele parece que ele não é culpado, né? Aí eu... E aquele tempo todo, né, que o pai pergunta pra ele, foi você? Eu vou te perguntar uma única vez. Foi você? E ele olha e fala, não. Aí você fala, e aí? Ali eu achei que tinha sido ele. Porque eu acho que ele hesitou demais. Então, mas o ponto principal nisso é que ele era um garoto branco,
de uma classe média, né? Uhum. E eles colocaram todo o estereótipo daquele garotinho carinha de anjo que não pode fazer algo como aquilo. Uhum. Eu acho que esse foi o principal ali, que mais chamou a atenção do público todo, é que ele não tem o perfil do cara que mata alguém, Sim. certo? E o pai dele vai com pressão pra cima dele, mas também na defensiva, Uhum. né? E deixa todo mundo mal. No segundo capítulo é quando começa todo o atendimento dele com a psicóloga. Tá. Não é isso? O terceiro episódio é onde é o episódio inteiro praticamente dele com a psicóloga. O segundo ele tem um primeiro contato com a psicóloga, depois com outro psicólogo, não é isso? Isso. E aí depois aparece todo o trâmite, aí tem o vídeo, tem as imagens, aí vai pro o segundo e o confronto. terceiro é quando eles vão lá avaliar a escola também, um monte de coisa. no Porque segundo, o isso. quarto é a família, né? Uhum. E o que você achou da psicóloga lá? Eu fico impressionada como você lembra a sequência. Porque dá pra ver numa direta, assim, como se fosse um filme. É porque ontem o Marcelo me falou do vídeo, eu assisti ele 2 episódios ontem e um hoje. Tá. Eu não assisti o último Eu já ainda, não lembro deu mais. tempo. Eu não sei em qual capítulo tá. Então. Mas acho que a gente pode ir falando aleatoriamente. E eu vim lembrar. anotando um monte de coisa aqui, então, cronologicamente. Eu adoro que vocês estudam aqui. Para vocês que não sabem, o psicanalista está finalizando agora, né? Exato. Então eu sou o único aqui leigo na situação. Então, e aí? Bom, você falou da psicóloga, né? Ali você viu que ela é uma psicóloga forense, já que a gente falou da forense, Sim, ela é uma sim. psicóloga forense. Você vê que qual que é a função dela ali? Ela tá tentando conversar com ele para entender, né? Quem que é aquele menino, né? Qual que é a história dele? Você vê que ela fica perguntando muito do pai e da mãe, ele se irrita, né? O que meu pai tem a ver com isso? O que minha mãe tem a ver com isso? E muitas vezes numa perícia, você pensa assim, por que você está me perguntando tudo isso, né? Porque a gente pergunta, como é que foi o nascimento? Como é que se desenvolveu? Como é que foi A sua criação. na escola? Como é que é a relação com o pai, com a mãe, com o irmão? Tudo isso importa pra gente entender quem é aquele ser humano que tá ali e pra você formar, tá, então o que tem ali de personalidade? Tem algum transtorno mental, alguma doença? O que a gente consegue captar? Então, acho que o que fica muito marcado da psicóloga é, primeiro, esse approach que ela tem que fazer. É quase uma conquista, né? Sim. Ele tá ali fechado, ela tem que seduzi-lo para que ele se abra para ela. E você vê que ele, em alguns momentos, ele reluta. Aquela história ela vem com sanduíche, ela traz a bebida que ele gosta. É toda uma questão de trazer ele para perto. Uhum. Porque numa perícia, você só vai conseguir vincular com a pessoa e deixar que ela fale. A pessoa tem que se sentir próxima de você. Algum ponto ali você tem que ligar, senão a pessoa não vai se abrir, né? Não vai, tipo assim, pra que eu vou conversar com essa pessoa? Então tem vários momentos ali que você vê que ele se irrita, em alguns momentos, quando ele se frustra, ele é confrontado com alguma coisa, ele explode, ele estoura, ela tem que sair, dar o tempo dela, voltar. Então, às vezes, é desafiador até esse Isso é um momento. padrão com jovens ou não? De toda hora explosivo tal, já demonstrava alguma coisa dele de falta de saber lidar com os sentimentos. Então, o fato dele explodir ali já mostra um descontrole emocional em certas situações, né? Ele reage impulsivamente. Então, ele tá ali, na hora que o emocional dele ele não dá conta daquilo, ele reage, ele explode. Aquilo pareceu para mim mais uma outra coisa. Não é nenhuma... É perto de uma bipolaridade, mas é uma outra personalidade. Já viu aquele filme que tem com o Richard Gere, que ele pega o cara que... Esse cara cometeu um crime e o cara tem 2 personalidades, chamam a outra face de um crime. E daí ele vai vendo... Ele é um psiquiatra forense, ele tá quase chegando à conclusão de que realmente o cara incorporava outra pessoa e a pessoa que cometeu o crime não fez nada, tipo assim, ele não lembra, e daí no final do filme o cara dá um vacilo e ele percebe que o cara consegue atuar como... Com 2 personalidades. Então, para mim, pareceu, eu ainda não vi o 4º episódio, mas que ele faz meio que consciente esse jogo de menino bom e menino ruim. Porque tem vezes que ele fala para ela, né? Você se assustou, né? Você não sei o que lá e tal.
Então, parece que a reação agressiva dele é uma reação de defesa e controlada. Exato. E ele sabe que em um momento ele está sendo bonzinho e em outro momento ele está sendo um menino ruim. Então eu fiquei meio viajando então, nisso. Foi legal que você falou isso de dupla personalidade. Tem outras séries, tem uma série que chama Fragmentados, que fala que a pessoa tem múltiplas personalidades ali. E é uma coisa que muito nos Estados Unidos, muitos filmes trazem essa história de múltipla personalidade, mas assim, não existe múltipla personalidade. A pessoa de manhã é um, depois é outro, depois outro. Uma coisa é o transtorno bipolar, que a gente fala de transtorno de humor, em que a pessoa pode oscilar de uma depressão para um estado de hipomania, mania, mas isso é um período mais longo, chega a durar meses numa situação e na outra. Não acordei de manhã assim e à tarde à noite eu tô de outra maneira. Isso não. Então a personalidade, ela é uma só. Tá? Então, a pessoa pode ter uma personalidade em que ela simula situações. Quando você fala assim, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele está jogando, a gente vai pensar muito mais numa manipulação do que ele tem dupla personalidade, porque isso em psiquiatria não existe. Então, isso que você falou, desse outro filme, né? Então parecia que o cara era possuído. A gente tá indo pra outra área, que não é nem da psiquiatria. Aí a gente vai falar de espiritual, e a possessão demoníaca e tal. Não. Porque daí a gente entra naquele filme nefasto, Nefários, né? Em que o preso que tá ali, que comete o crime, a cena toda é que na verdade não é ele, porque ele está possuído por um demônio. É que nesse filme não é a possessão, mas como se ele ligasse uma personalidade e desligasse a outra completamente. Então, se ele comete um crime enquanto ele tá ligado na personalidade ruim, quando ele ligar a personalidade boa, ele não se lembra do crime que ele cometeu. Isso é mais para possuído mesmo. Não, isso não existe. Isso não existe. E daí no filme o cara chega à conclusão de que ele estava sendo fake ali, ele estava mentindo, estava simulando. Só que até então ele estava quase chegando à conclusão de que sim, que esse cara poderia ter essa variação de duas personalidades. E eu assistindo a série, eu falei, cara, eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa do que no filme. Ele simula que ele tem duas personalidades para tentar ser... Não, eu acho que ele simplesmente vira agressivo para se defender e para tentar segurar a onda e tomar a rédea da psicóloga. Só que a psicóloga ele tenta manipular ela. Ele manipula ela. Essa é a palavra, eu não sou bom para falar. Ele tenta manipular. Então, uma grande dúvida que gerou foi assim, gente, o menino para fazer isso tem que ser psicopata. A gente me pergunta, ele é psicopata, não é psicopata, né? Então, essa característica da manipulação tem muito a ver com a psicopatia, assim, não só com a psicopatia, tá? Mas é uma característica. Então, quando ele manipula, surge a dúvida, será que ele é psicopata ou não? Mas você vê que ele tem essa baixa autoestima, ele fica o tempo inteiro querendo a aprovação dela, porque no final ele fica... E aí, depois de tudo isso, você gostou de mim ou não gostou? Então isso mostra uma fraqueza emocional muito grande. Você vê que, no fundo, ele é um menino, né, fraco ali, né, com o seu emocional completamente fragilizado e que nos momentos de pressão ele não sabe lidar com aquilo. É uma reação impulsiva, né? Tem gente que chama do passivo-agressivo. Que, fazendo um paralelo, você percebe que o pai é igualzinho. Igualzinho. Certo? Igualzinho. Então você viu que... Mas se ele fazia isso com ela, é porque ele tinha dificuldade com a mãe. Porque ele não fazia isso com os caras. Com os caras ele abaixava a pelota. Tem isso? O menino. Quando entrava um homem lá, ele baixava a pelota. Ele não era agressivo. Né? E já com a mulher, ele tentava ganhar o amor dela, o respeito dela, o carinho dela. Você acha que tem alguma ligação de... Inclusive aquilo que nós falamos aqui no começo. Porque ele falava com o pai, não com a mãe. Porque a mãe... Quando a gente era criança, se nós fizéssemos merdas, nós ligaríamos para a mãe. Porque o pai ia dar paulada na gente, a mãe era mais tranquila. Por que é que ele foi atrás do pai? Parece que ele tinha uma coisa com a mãe. Não. Ele era meio separado da mãe, porque enquanto o pai estava trabalhando, ele só ficava no computador. Mas será que depois o pai dele chamava ele ia mexer nas ferramentas, nas coisas com o pai, ele gostava de estar com o pai? Isso não mostra lá. Mas até que ponto pode ter uma necessidade materna ali? O que você acha? Eu entendi que o que mostra ali é assim, uma família tradicional, né? Pai, mãe, um filho, uma filha. A mãe muito mais no cuidado da casa, dos filhos. E esse pai que trabalha fora e que tá sempre ali preocupado, né? Tanto que no final ele fala, me perdoa, filho, como se ele reconhecesse uma ausência ali, né? Não percebi o que estava acontecendo com meu filho.
Mas eu acho que mostra mais essa questão mais tradicional. Então, o menino, a mãe vai ser o lado mais afetivo. Só que ali, cara, ele tá preso, né? Ele tem que ter alguém que vai ser o cara que defende. Então, quem que é essa pessoa? Quem que é o cara da família que resolve? É o pai. Então, por isso que ele escolhe o pai pra estar com ele. Quem vai estar? A mãe? Minha mãe não vai saber resolver isso. Minha mãe é a pessoa que vai fazer o bolo pra mim, que vai talvez trazer minha roupa aqui, mas não é a pessoa que vai resolver o BO de eu estar preso. Então, ele quer o pai do lado. Eu acho que é muito mais por esse lado. Pelo modelo de família que tem ali. Sim. Eu acho que é mais por esse lado. Sim. Bom. Bem, e aí depois, no final, os pais começam a se culpar um pouco, né? E eu me lembrei do filme Extraordinário porque, na verdade, a menina parecia que ela tinha sido anulada ali, só a preocupação era só com o menino, né? Sim. E eles começaram a se preocupar. E um dos problemas maiores é que ele passava o tempo inteiro no quarto, no computador. E eu acho que isso que tocou todo mundo. Sim. Porque os filhos hoje passam o tempo inteiro no celular. E o que você tem visto aí na rua sobre isso? Bom, então, ele vivia no celular, né? Vivia na internet. Eu acho que uma das grandes discussões até da série é exatamente isso, né? O que será que influenciou e impactou essa criança, né? Para chegar a ponto de tal comportamento. Então, isso mostra que a gente tem tanto influências dentro de casa da nossa família, da sociedade, que daí mostra aquela escola que eu achei, lembrando aqui, que ambiente mais violento. Eu falei, que escola é essa, pelo amor de Deus? Não estudou, não. A gente falou sobre a mesma coisa ontem assistindo. Falei, que escolinha estranha. Sim, pois é. Uma agressividade dos professores, dos alunos entre si, um lugar horroroso, né? Então tem essa influência ambiental e essa influência do digital, que na nossa época eu acho que a gente não tinha isso, nem né? um pouco, né? Então por que hoje o bullying ganhou proporções, né, muito maiores do que na nossa época? Porque todo mundo fala assim, mas na minha época, essa geração tá muito mimimi. Na nossa época, você bulinou e foi bulinado, né? Quem fala isso? Você fala assim, a gente aguentava as coisas e a gente sobreviveu muito melhor. Essa geração tá muito frágil. Mas olha a proporção que ganhava. Você xingava e botava um apelido ali que ele ficava aqui. Hoje em dia, eu já fiz perícias, tá? De situações assim, de adolescentes que, tirou uma foto ali da menina, aquilo repercutiu para a escola inteira, a menina teve que mudar de escola. Então, a proporção do que gera um bullying hoje é completamente diferente da nossa época e o quanto que isso, né, impacta. Então, impacta de mudar de escola, do negócio, e é instantâneo ali, né? É na hora. Então, essa influência do digital hoje, que eu acho que mexe com todo mundo, é que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o pai não sabia o que está acontecendo, por que ele se sente culpado e pede desculpa? Porque o filho está ali, ele não está sabendo o que está acontecendo, como eu não percebi que meu filho, de repente, é um assassino? E se a gente for lembrar, tem uma cena que o policial, ele vai na escola entender ali, conversar com alguns alunos para tentar desvendar melhor a situação. E o filho dele é da escola. Sim. E o filho dele sofre bullying. E ele mal imagina, ele nem percebe que o filho dele tá sendo zoado ali. E aí o filho chega e chama, pai, você tá fazendo pergunta, tipo, ridícula. Você tá indo pelo caminho errado. Você não tá entendendo qual que é a nossa linguagem. Daí ele chama o pai e fala assim, eu estou envergonhado porque você passou mico, né? O pai passou mico. E ele vendo que o pai tava passando vergonha, sem nem saber. Então mostra esse abismo entre as gerações. A gente não sabe o que eles estão conversando, a gente não entende, né? O linguajar ali deles. Que foi o que eu anotei aqui, que é um mundo paralelo que os adolescentes estão vivendo hoje, que os pais não têm a menor ideia. Só uma coisa, o bullying, apesar de ele ter tomado uma proporção grande, uma outra coisa que eu acho que aconteceu é que as pessoas estão menos resilientes às críticas. Então o que acontece? O jovem, eu sempre falo, né, o bullying tem uma função social, que é aquele jovem que é o filhinho da mamãe, o tesouro da mamãe, e ele chega na escola, aqui você é orelhudo, aqui você é cabeçudo, aqui você é gordinho, aqui e tal. Então ele mostrava para a pessoa que ela não é tão tesouro, tão especial assim. E hoje, com a ausência dos pais, celular e essas coisas todas, as crianças estão sendo menos resilientes. Então qualquer coisa que você fala ofende, e ofende muito. As pessoas choram porque me chamaram de orelhudo. Então não só a proporção que o bullying tomou, mas as crianças estão menos preparadas para as adversidades que a vida vai dar, a vida vai bater, e as pessoas não estão preparadas para isso.
Então, mas é que tá. Será que tem jeito de preparar alguém pro mundo, assim, pensando nessa questão de bullying? Então é isso aí, a gente tem que fazer isso aí, porque daí a pessoa vai ficando cascuda e vai aguentando. Ok, eu acho assim, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas mais resilientes e pessoas menos resilientes. A gente tá botando um ponto. Será que essa geração, no geral, está menos resiliente? Acredito que sim. Calma. Eu fiquei olhando assim, porque eu falei, será que eu vou entrar nessa seara? Será que eu vou? Preparem-se, ó, Marcelo vai fazer o comentário dele. Tirem as crianças da sala. Sim, eu acho. Eu acho que os jovens de hoje estão muito fracos, fracos mesmo, porque nós estamos, como o João falou, no tesouro da mamãe, né? E estamos protegendo os filhos das coisas. Quando que a minha mãe, ou a sua mãe, ou a mãe do Rodrigo, ou os nossos pais, iriam na escola, depois de a gente tomar uma advertência, tirar limpo como é que deu uma advertência para o meu filho? Sim. Não, eu chegava e tomava paulada. Entendeu? Calma, não no sentido literal da palavra. Levem pro jeito que vocês quiserem. Eu sei o que eu falei. Tá na porta da casa do pai, bicho. Já passou, sobrevivi. Então, o que acontece é o seguinte: hoje existe sim uma transferência de sonhos, aquele negócio de que o meu filho não vai acontecer e tal. Eu lembro da minha avó falando assim: se fizer merda, eu vou ligar pra polícia. Você não precisa ter medo da vizinhança. Né? Sim. E hoje tem uma certa proteção que como assim aconteceu? E a gente vê históricos aí. Eu tenho parentes que dão aula em colégio público que falam assim, cara, eu tenho medo dos pais. Quando eles chegam lá é para detonar com a gente. E isso está deixando as pessoas fracas. Trauma é importantíssimo para a evolução. Sim. Frustração. Frustração. Aí que tá. Então vamos lá. Porque a gente vai falar assim, então qual geração que estava certa, né? Por que será que os pais hoje estão fazendo isso? Talvez porque eles foram crianças em que o pai dava o cascudo, não escutava, engole o choro, cala a boca e assim, e aí ele... Isso também gerou um trauma, né? Mas você pode falar que não. Então você pode falar que não, mas essas pessoas com certeza trazem alguns traumas. Lógico. Analisados ou não, acredito que a maioria não. E aí, tipo assim, eu não posso repetir aquilo que eu achei negativo. É sempre assim, eu não vou repetir o que eu achei que não foi legal pra mim. E aí, por um outro lado, pô, meu pai não me protegeu, meu pai não tava ali, meu pai não, então eu vou ser diferente. Aí erra a mão, tipo, então eu vou super proteger agora. Então eu vou... O que não é certo, porque a gente sabe que criança precisa se frustrar. Se você protege ali o tempo inteiro, passando a mão na cabeça, você realmente não tá preparando essa criança pro mundo. Você tem que preparar essa criança pro mundo. Ela tem que aprender a se frustrar, ela tem que aprender a se entediar. Então, só que, qual que é a questão agora? Os pais estão sendo pais mais velhos, certo? Antigamente era mais jovem, mais velho. Então a pessoa tá ali trabalhando, o que é mais fácil? Teu filho tá ali, putz, tá bom, vai, fica no celular, vai, fica na televisão pra você não me atrapalhar. É mais fácil. Sim. Só que tem no um custo. Começo, tem um custo. Então. Porque quando você vai falar não pra uma criança, você fala, eu vou falar não e eu Ela vou vai aguentar. chorar. Então, assim, aí o pai faz o quê? O que é mais cômodo pra eu não ter que peitar, pra eu não ter que aguentar, pra eu não ter que ficar ali, entendeu? Então é mais fácil. Então, isso é uma coisa que, claro, todo mundo tem um ponto aí, né? A gente não vai, cada um tem um jeito de criar, mas quando eu tive meus filhos era um negócio assim, a gente falava, não, ó, 0 telas. Hoje em dia a gente já fala, impossível, porque até a escola pede pra estudar no tablet, a gente ficou num conflito muito grande. E agora? Tem que olhar na agenda digital, né? Então a gente teve essa ideia sempre assim, de evitar ao máximo, né? E ele tem que aprender a se frustrar, tá no restaurante, mas aí a gente via no restaurante, a criança começou a causar celular. Não, tá bom, você vai desenhar. Tá bom, paciência, vai causar. Então, qual que era a situação que eu precisava? Eu lembro quando eu ia dar aula online, às vezes. Aí, o meu marido não tinha chegado. As crianças estavam lá. Eu falei, mãe, você dá aula? Mãe, aí eu falava, não vai dar, vou ter que ligar a televisão. Aí, que você sabe que funciona. Então, eu falava, eu vou ter que usar agora disso, porque eu sei que vai funcionar. Então, a gente tem que dosar isso, né? E aí, eles são tão malandros que eles falam, mamãe, você parou de dar aula online, por que você não dá mais aula online? Mamãe, pra você ver. Então, e às vezes no restaurante, a gente tava num evento que a gente tava ali tentando, não. Aí uma hora um olhava pro outro, ele, vamos apelar? Então vamos ter que apelar. Porque, claro, não adianta você falar que eu não vou dar. Você vai ter um momento que vai dar. Então, um olhava pro outro e falava, tá na hora de apelar. Mas não é o lugar comum, era a exceção, né? Porque é mais trabalhoso a gente evitar isso. Sim. Mas sim, a criança precisa ser frustrada, porque senão amanhã, quando ela tiver qualquer frustração, né? Então, esse negócio de escola eu acho um absurdo. Tipo, a professora falou alto com meu filho, não, eu vou lá brigar.
Não, a professora é autoridade na sala de aula, claro, se não tiver nenhuma coisa muito bizarra e absurda, mas tem que respeitar, né? Se você tá ali, o professor é que manda, você tem que saber, tem uma hierarquia, tem que ter respeito, senão a criança acha que o mundo vai mudar por causa dela. Não, olha, eu quero que troque meu filho daqui, porque aquele menino fez assim com meu filho. Tipo, gente, amanhã ele vai estar no trabalho, o coleguinha de trabalho é chato, você vai fazer o quê? Aí ele não lidar bem com ele. Ah, não, tira ele dali, eu vou mudar de trabalho. Não, você tem que aprender a lidar com isso. Sim. E são detalhes, né? São coisinhas pequenas que você pode achar que é bobeira, mas se você não faz isso agora, amanhã, como é que vai ser, né? Ele tá acostumado ao mundo, se adaptar a ele e não vai ser desse jeito, né? Uma coisa que eu anotei no filme, que eu notei e anotei, foi o seguinte. No seriado, em todo momento que é do primeiro episódio, que ele tá na delegacia e tal, eu anotei o seguinte: os policiais são extremamente incisivos com ele, porém em nenhum momento mal educados ou grossos. Então, porque eles já tinham a filmagem, então eles já sabiam que era ele. Sim, mas era uma criança de 13 anos, certo? Então você tem que ter um cuidado a mais. Então a todo momento você já fala... não, você não pode isso, e não sei o que, tá? Eles davam o comando, e isso eu lembro na minha terapia, quando eu ia falar sobre o meu enteado, fala como um adulto, não fala como criança. Seja incisivo na sua mensagem. É diferente de você ser grosso. E hoje, no meu trabalho recentemente, o meu chefe falou assim, você tem que pegar mais leve nas mensagens e tal, o pessoal tá meio assim. Falei para eles, eu não fui grosso em nenhum momento, mas eu fui incisivo. Eu deixei claro o que eu queria, como eu queria, o que estava certo e estava errado, mas diferente de grosseria. E hoje você vai conversar com adultos mesmo, as pessoas não sabem se comunicar. Então qualquer coisa que você fala, qualquer vírgula no lugar errado, a pessoa se sente extremamente ofendida. E você perdeu a autoridade porque a sua razão já perdeu para a emoção dela. Sim. E as crianças são assim. Então, você chega numa criança e dá uma ordem e fala, não, você não vai comer. O cara que está comendo na mesa do lado, ele já olha, como assim você está tratando da sua criança desse jeito? Como se você fosse um parente ruim. E no mundo de trabalho, você falou, tem que criar pessoas para o mundo, né? Num ambiente de trabalho, você tem que ser incisivo. E os millennials, né? Eu já vi empresas, CEOs falando, a gente não contrata mais millennials. Porque você não tem como conversar com eles. Qualquer ordem que você dá, você está ofendendo, ele está entrando no modo sensitivo. E, bom, depois... O emo, exatamente. Olha, aí que a nossa época começou esse negócio. Do povo, é porque eu sou triste, é porque eu tô sofrendo, é porque não sei o que lá. Então, assim, eu queria entender, no olhar do psiquiatra, como que a gente poderia agir nesse mundo, porque não tem como tirar a tela. Isso é impossível hoje, chega uma certa idade, cara, você vai fazer seu filho virar um ET, tá todo mundo na frente da tela. Como que a gente pode controlar isso? Como que a gente pode fazer com que os nossos filhos se frustrem mais, sejam mais resilientes com a vida? Sim, quando você falou incisivo aí várias vezes, né? No trabalho, eu acho que a gente tem que ser firme. Firme. Então a gente tem que separar. O incisivo às vezes pode ir num tom mais petulante, sabe? Incisivo. Mas tem que ser firme e educado. Como eu. Mas... só que não, entendeu? Você tem que ser firme e educado. É uma arte, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não. Tudo bem, eu acho que meu tem Deus. as diferenças. O povo tá muito mole. Mas o que a gente vai fazer, obviamente? Nesse mundo, como é que a gente evita? Dá para evitar? Não, não dá. Vai ter a tarefa no tablet, vai ter a lição que você tem que entrar na agenda digital. Acho que a gente tem que controlar tempo, né? Monitorar tempo. Isso os filhos têm lá, horas. Isso, aquilo. Tem que ter filtro no computador. Porque às vezes você não percebe o que está acontecendo, né, ali. Porque os pais não sabem o que está acontecendo. Eu lembrei agora de uma situação, eu fiz uma perícia de uma menina. E foi engraçado que, assim, a Interpol pegou o computador dela, lá no interior de São Paulo, de um menino aqui e de uma outra lá em Belém, do Pará. 3 conversando, tá? Eram adolescentes que sofriam bullying e eles estavam planejando um massacre tipo que aconteceu em Suzano. A história era tipo isso. Algo semelhante. Então, você fala, poxa,
se você tem adolescentes conversando nessa deep web aí, que a gente não sabe nem o que acontece nessa sala, eu tive paciente me contando de coisas de Discord, eu assim, né, nossa, gente, tô por fora, né, o que é isso? Me contando de coisas que acontecem nessa internet, de desafios, de tipo assim, olha, você tem que fazer um vídeo tacando fogo no sofá da casa da sua avó. Não é baleia azul, um negócio bicho. assim? Na nossa época começou baleia azul. Não, mas assim, coisas absurdas que você fala, rola esses desafios. Então a pessoa que tá ali excluída do grupo da escola, ela vai procurar na internet um grupo em que ela se pertence, ela pertence àquilo. E aí, para pertencer, você tem que ser um cara que faz alguma coisa assim. Então, eles começam naquela... Até que ponto aquilo vai ficar só numa fantasia, numa conversa de internet, ou que, de fato, eles podem acabar fazendo alguma coisa, entendeu? Nessa série da adolescência, você vê que ele é esse menino ali, que ele sofre um bullying, uma rejeição e tal. Então, o grande ponto, a gente falou assim, né? Ali, o que era? Será que é um menino frágil emocionalmente, que foi sofrendo o bullying, aqueles ataques e guardando aquilo pra ele, até que um dia ele vai e explode? E fazendo um paralelo, você viu que o pai também parece ser um cara do bem, pacato, ele fica ali, mas no dia que picha o carro dele lá, ele sai da onde... Eu faria a mesma coisa, só que ele ainda não bateu nos moleques. Pô, não. A gente tá precisando distribuir uns cartões pra terapia. Não. Ele junta a molecada mesmo e bota a molecada pra correr. Ele ainda foi bom, ele não bateu nos moleques. Mas assim, é desnecessário um homem daquele atrás do moleque pra bater, entende? É uma reação desproporcional, tá? Então, de repente, o negócio sobe, ele vai do 0 a 80 aqui, né? Num pavio de... Você pode conseguir contornar isso de outra maneira. Mas aí a questão é, então será que ele é essa pessoa fragilizada por ser uma criança ainda, não ter todo esse emocional preparado e aí ele reage assim? Ou a grande questão, né? Ou será que ele é um psicopata em formação e em potencial? Será que seria? Não, mas ali tem um ponto muito importante que é ele era apaixonado pela menina. Ela era o desejo dele ali e tal. Porque ele não agrediu as outras meninas. Tinha uma amiga dela que também metia a bronca nele. Sim. Ele, na verdade, chegou no limite dele, tipo assim, cara, como é que você não me aceita? Como é que você não pode ser eu, já que aquele outro não te quer e tal? E ele desfere golpes. Mas ninguém fala o que ela fez naquele momento também para ele, porque não mostra, é só um vídeo. E eles têm uma discussão ali. Sim. Né? Até que ponto uma pessoa boa, e isso é um debate muito grande, que às vezes fala assim, o homem bateu na mulher. Quantas filmagens a gente vê da mulher batendo no cara? Sim. Mas a gente, quando vê um homem batendo numa mulher, mas até que ponto ela levou ele ao limite da fúria? Ela levou, olha lá. Não, é porque tem isso também. Não, eu tô dizendo porque ele matou a menina. Certo? Então, até que ponto ela levou ele no limite de falar coisas que foram muito fortes. E o homem, ele tem esse negócio dele. Por exemplo, eu não acho que um homem deve encostar numa mulher. Eu postei um vídeo esses dias falando de dois merdas. E vice-versa. Mas quando você vê uma mulher enchendo um cara de bolacha, a gente ri e fala, nossa, o cara fez besteira. Olha o trouxa apanhando a mulher. Agora, se o cara levantar a mão de uma mulher, a gente junta nele e quebra ele. Sim. Agora, até que ponto... Isso também é uma forma de você poder se defender, porque existe aquele negócio, o cara estuprou minha filha, eu vou lá e mato ele, eu tô no direito da ira, no momento de ira e tal. Obviamente foi premeditado, porque ele saiu com uma faca e tudo mais, e a gente pode, criminalmente, eu não entendo esse negócio. Mas ele matou ela e não matou os outros que fizeram bullying, porque a galera do bullying vai lá e mata a escola inteira. E o moleque era sacaneado por todos. Sim, os a comentários. questão dele era com ela, né? Porque era com a masculinidade dele. Sim. Ela que alimentava o bullying em cima dele. Não, era a masculinidade dele. Ele ficava postando fotos de menina de sutiã e não sei o que lá, pra mostrar que ele era um cara macho alfa ali. E ela demonstrava pra ele que ele era um fracote, que nenhuma mulher olhava pra ele. Ele queria convencer. É aquela velha história, né? Será que se eu aparecer com alguém, outra vai olhar pra mim, né? Sabe aquela história? Você tá sozinho. Será que se eu tiver com uma mulher bonita do meu lado, a outra vai olhar também e falar, opa, se tem uma mulher bonita do lado dele, alguma coisa tem. Mas a questão é que ela, pelo que fica ali, que ela jogava os emojis. Mas vocês não são amigos? Ela comenta nas suas fotos, ela põe figurinhas ali. Mas você não entendeu a figurinha? Na verdade, ela tá zoando ele com as figurinhas. Claro que isso provocava ele. Mas aí eu vou falar uma sua fala, quando você fala assim, né?
Olha o que ela provocou nele. Não, eu tô dizendo naquele momento, não no bullying. Tudo bem, não interessa, mas naquele momento, independente do que ela fale, entendeu? Ela pode falar o que ela quiser, não interessa o que ela falou. O que interessa é como ele reagiu. Sim, concordo. Tá nele. Acabou todo A pessoa pode falar pra você direito. o que quiser. O que quiser, ela pode falar pra você. Se você se sente ofendido com aquilo, aquilo é teu, não tem nada a ver com o outro. Porque às vezes é aquela história, você não acabou de falar. A gente fala um negócio, o cara ficou ofendido. Como é que eu vou ler o que o outro vai se sentir ofendido ou não? Então, é assim, ó. A gente sempre vai saber o que a gente falou, mas a gente nunca vai saber o que o outro entendeu, tá? Então, pra ela, pode ser que ela dosou, tô falando umas verdades, a gente não sabe. Porque dá uma impressão que a menina é malvada, né? Tipo, ela era bonita, ela fala, presta atenção, esse horroroso. Nunca ninguém vai querer ficar com você. Você é o incel, né? Uma frase que ela fala é: eu não estou tão desesperada assim. Exatamente, né? Você pode falar, nossa, que pesado. Mas ela pode ter sido sincera. Ué, eu não tô desesperada assim, porque você não é o tipo disso, tá? Inclusive, eu sou defensor disso. Se você me falar qualquer verdade e me doeu, a culpa é minha, não é sua. Exatamente. Só que as pessoas tendem a não aceitar isso. E isso não te dá o direito de reagir agressivamente, porque você não sabe lidar com isso. Em nenhum dos sexos, exato. Em nenhum dos sexos. A gente tava falando dos livros, eu falei do A Arte de Viver, que eu dei hoje pra minha namorada ler. Aí ela tava na cozinha preparando café, eu falei, eu vou abrir uma página aqui, vou ler uma página pra você. E na página estava escrito exatamente isso. Eu sou dono das minhas reações. Exatamente. Se eu não conseguir controlar as minhas reações, porque o mundo vai me mandar de tudo. Pois é. Então eu sou dono das minhas reações. O que eu vou agora só advogar a favor do Marcelo é que é o seguinte: eu nunca encostei a mulher nenhuma. Mas teve uma situação que eu cheguei para minha esposa e falei assim: se você não calar a boca agora, eu vou enfiar a mão na sua cara. Eu sou dono das minhas atitudes. Porque o meu ouvido não é igual ao olho que eu fecho. E ela, a gente tinha tido uma briga, e ela não parava de falar, e eu ia para um lado ali atrás falando e tal, não sei o que, chegou uma hora eu falei, eu não aguento mais. E eu acredito que as pessoas despertam no outro uma fúria. Eu sou dono das minhas reações. Sim. Mas eu também tenho que saber até onde que eu tô chegando com a outra pessoa, porque eu não posso passar de um ponto, e nós somos humanos, animais e tal. Cara, alguém pode perder a linha. Sim. Entendeu? Então é isso, tipo, pô... Não, ele ter saído com uma faca demonstra uma premeditação. Se ele tivesse num local e pegasse numa pedra, e se ela tivesse dado um tapa na cara dele, por exemplo, e ele pegasse uma pedra e acabou morrendo, seria a mesma situação? Entendi, você tá falando daí ele reagiu a uma agressão, né? Então eu vou defender assim, gente, eu tenho um filho e uma filha. A minha filha é terrívelzinha. Ela provoca. Conheço. Ela provoca, ela vai lá, ela põe o dedo na cara, ela dá um papo e ele... Essa menina falou, não interessa. Ela pode falar o que ela falar. Ela pode te provocar. Ela está errada. Ela não deve fazer o pontu que ela não deve fazer. Mas você jamais levante a mão de volta. Tá, mas ela tá me xingando. Vira as costas e sai. Porque assim, de uma mulher chegar pra você te provocando, a gente sabe que tem também. Se ela chegar te provocando, falando um monte de besteira... Você vai fazer o quê? Você vira as costas e corre. Sai de perto, mas jamais revide. Mas ele também pode falar o que ele quiser falar? Ele fala, mas não deve. Nenhum dos dois deve. Nem ela deve, nem ele deve. Bem, mudamos da adolescência agora para... É que não deve. Então, você fala assim... Ela chegou a um ponto que eu avisei ela, para que eu não sou dono de mim a partir desse momento. Não, se você não sabe lidar com o que você tá ouvindo, você para de ouvir, você sai de perto, cara, tá errado, você pode. Sim, eu fiz isso, então, e ela veio atrás de mim falando. Você continua saindo, sai de quando casa. Quando você quiser se tratar desse negócio, vocês marcam um momento pra isso. É o seguinte, eu acho, a gente nunca deve pôr a mão, beleza, agora, quando você fala pra sua filha, quando você fala pro seu filho, ela tá falando, eu sei que ela tá errada e tal, mas deixa ela falar, você também fala pra ele, tipo assim, olha, ela tá falando, fala, você pode falar o que você quiser pra ela. Não, porque eu falo pra ela não falar, porque não se deve ofender ninguém. Sim. Então, claro que eu falo pra ele, ó, ela falou isso aqui, porque senão ela vai falar, então não posso falar, né? Mas eu defendendo. Não, não é isso, entendeu? Eu falo pra ele no canto, ó, você não pode perder a razão. Você é o homem, você é o menino, você não pode perder a razão. É nesse sentido. Tá? E aí, quando você tá falando assim, então tá bom. Se a pessoa me provoca ali, a mulher tá ali me provocando, chega no meu limite, eu falar, você não pode chegar nesse ponto. A gente tá falando do agir na emoção e na paixão. Isso tem na psiquiatria forense, tem no Código Penal. Será que se você falar assim, mas eu
no Código Antigo falava até assim, agir mediante provocação da vítima. Então era bem para esse tipo de crime que falava assim, o cara tava ali, ele foi traído, ele chegou, pegou a mulher na cama com outro. Ele tá no direito de reagir, né? Ele agiu mediante a provocação da vítima, então foi na emoção e na paixão. Isso não exclui imputabilidade penal. O que isso quer dizer? O cara fez mediante emoção e paixão, ele vai ser considerado imputável, entende, se determina, ele vai pagar pelo crime. Sim. Porque ao agir na emoção e na paixão, não vai dizer que ele não entendia, ele pode até ter agido na emoção e na paixão. Paciência. Entendeu? Então, se você não se segurou... Atenua a pena? Não atenua nada. O problema é teu. Foda-se. O problema é teu. Matou e Entendeu? não tem essa. Vou contar um caso, então. Por favor. Conte-nos. Era um senhor de 70 anos, por aí. E aí... Microfone. Ele... Puxa ele mais perto de você. Ele separou da esposa, desconfiado de que ela traía. E, enfim... Ficou só naquela discussão, será que sim, será que não? Ela não, tá bom, separou. Estavam dividindo, encaixotando as coisas, porque venderam a casa e tudo mais. E aí ele começou, mas podia ter dado certo, a culpa foi tua, papapá, se lamuriando. Ela se encheu o saco daquilo e ela virou pra ele e falou, você quer saber? Eu te traí sim, tal dia, lá naquele lugar que você me levava, todo dia ficava no lado de fora esperando na recepção. Eu tava lá te traindo. E aí o cara estava descascando uma maçã e ele pega a faca e fala que, pra mim, lógico, ele falou, eu dei uma facada e eu não lembro mais de nada depois do que aconteceu. Aí ele estava muito arrependido do que tinha acontecido. Ele falou, agi no impulso, agi na emoção, eu fiquei cego. É o famoso fiquei cego de raiva. Fiquei cego de raiva, quando vi ela já estava caída ali. Aí a gente vai olhar o processo, né? Aí não era uma facada, eram 10 facadas. Não, a primeira, aí depois ele ficou cego. Depois, aí, a primeira ele lembra. Então, mas aí você fala assim, bom, foram 10 facadas, ele tava com muita raiva, né? Uhum. Eu fico pensando assim, por mais, cara, tem que ter... Imagina o tamanho da raiva, você dá uma, você vê a pessoa cai, dá duas, dá três, começa a sair sangue, você vê a pessoa ali... 4, 5, Talvez 6, ela não 7. morreu ainda, ela tá lutando contra. Ainda assim, gente, eu acho que, né... Dá pra Tenta deixar se de ficar imaginar cego. a cena. Não, sim, pior ainda se ela não conta morreu. 10, entendeu? Então é um negócio que você fica assim, putz, mas você olha a cara do cara sem antecedente nenhum, tranquilinho, saudável, nada psíquico ali. Só que fato é que depois daquilo ele deprimiu muito, tentou suicídio e tudo mais, o cara ficou muito mal de fato. E eu fiquei até com dó dele, porque eu vi que tinha de fato um sentimento ali de culpa, não é um psicopata, você podia pensar, não, psicopata vai fazer isso, né? Nem sempre é um psicopata, era um cidadão de bem, que de fato agiu na emoção e na paixão. Então as pessoas agem na emoção e na paixão? Sim, agem. Por quê? Porque não tem esse emocional suficiente para conseguir se controlar. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Mas ele ainda assim vai ser imputado a pena para ele. Nesse caso, aí você falou, tem atenuantes? Maior de 70 anos pode ser um atenuante pela senilidade, tá? Mas aí, como ele estava muito deprimido, tinha essa questão de estar internado e tal, a gente fala até de uma... Existe uma coisa na psiquiatria na psiquiatria forense, que é a superveniência da doença mental. Tipo, lá atrás ele não tinha doença, mas quando o juiz me pergunta, tem uma doença mental hoje? Essa doença incapacita ele para alguma coisa e tal? Talvez. Aí eu falei, lá atrás não tinha nada. Ele agiu consciente na emoção e na paixão, mas hoje tem uma condição em que ele precisa se tratar e tudo mais. Então tem esse ponto também aí. Existe o crime da honra? Não tinha alguma coisa assim? Não existe mais. É o famoso... É o coronel jesuíno lá, ó. O vai se lavar que hoje eu vou lhe usar. Que matou a mulher que estava traindo, era crime de honra e se traiu, tá matando. Você vê como é que tá diminuindo. Ainda tem muita coisa para mudar no Código Penal, né? Agora deixa eu fazer não deveria. uma pergunta, porque o que eu, João, leigo disso, entendo sobre detenção, né? A detenção, para mim, ela tem dois fatores principais. Um deles seria você pagar pelo crime que você cometeu, independente de qual seja. E o segundo seria você ser mantido, você não está apto para viver em sociedade. Então você é um perigo para a sociedade. Então o que acontece? Você estupra uma mulher, certo? Você vai pagar um crime. Quando você é reincidente, talvez sua pena vai aumentar, porque, cara, você é um risco para a sociedade, certo? O cara, nesse caso, por exemplo, ele fica preso porque ele vai
pagar pelo crime dele. Só como você falou, ele não é um cara doente, um psicopata, ele não vai sair por aí matando as pessoas. Sim. Entendeu? Esse fator pode... Você que corneiem ele. Mas assim, esse fator pode ajudar ele, por exemplo, numa parole, o que é Você fala de abrandar a pena? Não, é de sair de condicional. Condicional. Bom, entendeu? Então. Porque assim, eu não sou uma ameaça para a sociedade. Eu fiz uma cagada. Sim. Vou pagar mas eu não sou. Isso pode ajudar de alguma maneira? Então tem duas coisas. Alguém cometeu um crime. Primeiro ponto ninguém suspeitou da sanidade mental. O processo segue normalmente, aplica-se a pena diante do crime. Então, sei lá, homicídio, tantos anos. Tem atenuante? Não tem? É uma regrinha ali. Se ele for considerado imputável, ele vai para a cadeia comum, pagar o que tem que ser pago, e o que vai determinar ele sair antes ou não, aí tem uma questão que eles falam do perdão de pena, saidinhas, é dependente do comportamento lá dentro. Tem uma série de coisas ali, que daí o advogado entra pedindo e ele pode diminuir esse tempo. Agora, se essa pessoa, alguém questionou a sanidade mental, falamos ali, tem alguma coisa aqui, e ele vai indicado para fazer um tratamento psiquiátrico, porque ele não entende o que ele faz, então ele vai ter que internar no hospital de custódia, fazer um tratamento, aí a gente vai avaliar o que? A periculosidade, que é isso que você falou. Se ele tem chance de reincidir ou não, a gente está avaliando se tem periculosidade. Ele pode voltar a cometer um crime diante dessa condição, e aí a gente tem até uma perícia de reavaliação, que é a cessação de periculosidade. Se a pessoa é considerada inimputável porque ela tem um transtorno mental, você indica tratamento, ele tem que ser reavaliado para dizer aquela condição que o tornou perigoso agora está controlada, está cessada, então ele pode... O resto eu acho que não é do psiquiatra, porque na verdade, se não passou a pena dele, ele vai depois ter que ir para a pena. Ele tem que se tratar e ir para a pena. Voltando aqui ao adolescência, teenagers, há um diagnóstico? É o que todo mundo queria saber ali, né? Eles estão buscando o quê? Culpabilizar, falar se ele tem entendimento daquilo ou não. Então, se a gente for pensar, foi a grande pergunta, né? É um psicopata aquele menino? Porque foi um crime tão brutal ele pegar uma menina, né? E matar daquele jeito. E você vê que, você falou dos policiais serem educados com ele e firmes. Na verdade, a postura da policial era muito mais assim, tipo assim, né? Provocativa. Para, né? Olha aqui, né? Tipo... Você sabe o que você fez. Por favor, né? Eu não começa a fazer graça aqui não e fingir alguma coisa porque eu vi o que você fez. E ele comenta, eu não lembro agora do número de facadas que ele deu, que também não foi coisa pouca. Que Foram ele fala 7 facadas. Então não foi pouca coisa também. Então você fala e questiona isso. Então 7 facadas, a mesma história. Será que você pode agir na ação e na emoção e dar 7 facadas? Sim, eu já atendi casos assim. Mas ele pode ser um psicopata em informação, porque em informação, ele tem 13 anos, 13 anos. A gente só considera a personalidade completamente formada dos 18 para cima, ali. Ele fala 18, 19, 20, 21, pra você falar que tá plenamente formado. E por que você não pode dar diagnóstico de transtorno de personalidade antes disso? Porque existem as podas neuronais, é poda mesmo, o cérebro ele se reorganiza, morre neurônio, nasce outro. Então há uma esperança de que dos 13 até os seus 18, 21, essa reconfiguração cerebral mude alguma coisa. Mas é aquela história, quando a gente avalia o psicopata adulto, você vai olhar lá atrás, ele já trazia, obviamente, porque o psicopata adulto já foi uma criança. Então, mas se ele tem 13, há esperança, e ainda mais que a gente fala assim, né? É uma família muito presente, né? Tanto que o que assusta é que é uma família que você não suspeitaria que ia acontecer aquilo dentro daquele núcleo, né? Porque a gente espera isso não, tinha que ser alguma família mais desajustada, ter alguma coisa mais que chame atenção. E quando a gente fala de psicopata, até, qual que é a diferença de um psicopata que vai ser o psicopata de colarinho branco, que vai ser só o cara sacana da empresa, ou, né? Ou político, do psicopata que vai ser aquele que vai ser o serial killer e que vai matar uma série de pessoas de uma maneira brutal. Então, estudos mostram que é o quê? É o nível de inteligência. Então, quanto mais inteligência, ele vai ser o cara mais do social do que o assassino brutal. E tem essa questão familiar. Então, a renda financeira, como era o lar dessa pessoa. Então, quanto maior o nível de
uso de droga na família, abuso, uma família disfuncional, um pai que não existia. Tudo isso é aquilo, o ambiente vai ajudando a moldar isso. Então a gente sabe que tem a predisposição genética com todos os fatores ambientais atuando em cima. Então eu não daria diagnóstico, eu não sei, eu nem acho assim que ele tem muitas características pra gente dizer que é psicopata. É claro que ele sempre levanta a pulga atrás da orelha quando você fala, manipulou ali, foi muito brutal, você fica naquela. Mas eu nem daria um diagnóstico de psicopatia pra esse menino. Até porque ele tá sob puto estresse. Sim. Então a gente reage de formas diferentes sob estresse, né? Então, e uma outra pergunta se eu tenho um filho com um problema, qual seria o fator para eu decidir se eu levo ele para um psicólogo ou um psicanalista ou um psiquiatra direto? Olha, você me fez essa pergunta, é engraçado que eu conversei isso hoje com um colega meu, Zamoro. E aí ele falou assim, eu estava vendo um vídeo e o cara falava assim, Eu vi o mesmo vídeo hoje. É, que o cara falou, não leve seu filho no psiquiatra. Que bom, então fala do vídeo, porque já que eu não vi o vídeo, ele só me comentou. Se você viu, eu já vi algumas vezes tá. Esses caras, eu já tive uma conversa com o Felipe, que é o outro psiquiatra, né, sobre isso, que virou uma moda agora, diagnósticos, né? É TDAH, é autista, não sei o que lá. Eu vejo todo mundo agora se descobriu autista. Né? Em algum nível, em alguma coisa. E para mim isso virou uma muleta do caramba para as pessoas, assim como para os psiquiatras, porque uma coisa interessante no psiquiatra que eu conheço e converso muito é que ele nunca me falou um sim ou não. Ele só fala que é complexo. Ele não determina nada. E o psiquiatra, as pessoas levam o filho psiquiatra no intuito de receber um diagnóstico. Uma resposta. É isso. É isso. Entendeu? E aí virou agora boa parte dos psiquiatras, como ele diz, e vamos fazer um parênteses sobre isso, muito importante, né? Com esse tanto de faculdade de medicina, com esse tanto de gente se formando que a gente sabe que não tem uma formação real, porque o negócio é um business do caramba. A tendência é esse negócio crescer exponencialmente, né? Porque você é bom médico. Quem foi o maior médico da TV do mundo? Dr. House. Por quê? Porque ele achava o diagnóstico. Ele dizia, era isso, é isso. Achei que você ia falar o Dr. Ray. Não, o Dr. Ray é muito melhor que o Dr. House. Então, o que acontece? As pessoas vão para lá esperando um diagnóstico e o psiquiatra é bom quando dá um diagnóstico. E assim como os gêneros começaram a expandir, né? Você sabe quantos gêneros nós temos hoje? São mais de 30. Então começou agora, níveis de autismo de milhões. Antigamente o autista era aquele que não ficava em grupo. Então esse cara falou simplesmente que hoje você leva no psiquiatra, ele determina aquilo ali e ele dá um remédio. E um outro vídeo rápido só para eu falar, muito importante, que tinha uma moça que os pais levaram no psiquiatra há muito tempo atrás, que ela tinha algum distúrbio, porque ela não conseguia ficar parada na escola, ela dava trabalho e tal, e aquele negócio todo. A médica falou, vamos sair, vamos deixar ela ali. O médico tinha uma câmera lá. Ela foi, levantou, ligou a vitrola dele e começou a dançar. E essa moça que se tornou uma das maiores bailarinas do mundo. O problema não é que ela tinha um problema, e sim que o que ela queria fazer não se enquadrava na sociedade e a galera pressiona ela a outra coisa. E esse cara, nesse momento, falou, as pessoas não são autistas, o problema é que nós queremos um normal que não existe. E a gente começa tudo aquilo que sai da maior parte. O filme mais legal que eu já assisti na minha infância foi daquele livro do Machado de Assis, com o Marco Nanini, era o médico, que é aquele que sai e volta para... A Profecia Celestina. Não. É do Machado de Assis. Como é que é o nome? O Analista? Alienista. O Alienista. Isso. Que ele sai, estuda psiquiatria, volta para a cidade, começa a jogar todo mundo no manicômio, uma hora ele fala, quer saber, o louco sou eu. E ele se Bom, então vamos lá. Vocês trouxeram muitas críticas que a gente sabe que a psiquiatria recebe, tá? Então, primeiro ponto, a psiquiatria, ela já é uma especialidade dentro da medicina que ela já foi muito marginalizada, como assim, né? É piadinha entre médicos que o psiquiatra não sabe nada e não resolve nada. Piadinha, enfim. Eu lembro quando eu fui fazer medicina, meu pai é um cirurgião. Na hora que eu fui escolher a residência, eu falei, vou fazer psiquiatria ali. Pelo amor de Deus, era a única matéria da faculdade que eu matava a aula. Eu falei, meu pai matava ali. Não, é muita loucura aquilo ali. Uma conversa sem pé nem cabeça, pelo amor de Deus. Um cara muito pragmático, cirurgião e tal.
Tanto que quando eu lembro que eu voltava pra minha cidade, aí, tá fazendo residência, filha. Tá fazendo residência. É vergonha de falar. Tinha no passado, porque hoje ele fala, minha filha, você escolheu uma excelente área, que bom, mudou a cabeça dele, que bom. Mas assim, primeiro ponto, quando você perceber que o seu filho está com alguma questão que você entende ser do ponto de vista psíquico, o psiquiatra, pelo contrário, ele é o último a ser procurado. Principalmente a gente fala de criança, né? Então, psiquiatra infantil, para um pai admitir ou pensar, meu filho precisa passar num psiquiatra infantil, é muito difícil. Porque o cara fala assim, não, meu filho não tem um problema, porque o filho, aí é da psicanálise, ele não é louco. Não, o filho é a ferida narcísica de todo pai. Não, o filho tem que ser, nossa, né, meu, rapidão, mim. Pega isso, é ferida narcísica de todo pai. Então, pesquisem sobre isso, tá? Porque senão, gente, como que é a cabeça do pai, né? Fui eu que fiz, é meu, se der errado, é tipo, a culpa é minha, né? O pai e a mãe já nasce culpado. Então, se você fala assim, putz, tem algum problema aqui nisso que eu sou responsável, né? Então, é difícil para um pai, muitas vezes, admitir, perceber, diagnóstico. O pai é sempre o último a ver, é sempre o último a falar, putz, será que tem alguma coisa ali? Tá todo mundo vendo e o pai é o que tá ali. Não tô enxergando nada. É sempre assim, por conta disso. É igual o corno. É. É sempre isso. Tipo isso, mas enfim, o pai é o último a ver. E aí, ele vai levar em quem? No pediatra, porque o filho já passa no pediatra. Tem alguma coisa que o pediatra não comentou nada, então acho que tá tudo bem, coisa da minha cabeça. O vizinho falou, o amigo falou, não. Então vou levar no neurologista, porque o neurologista vai ver coisas orgânicas, né? Aí ele vai lá, faz um exame, papapá. Tem neurologista muito bom que vai sacar e vai falar, olha, acho que, né, tem alguma coisa aqui, procura um psiquiatra ou não. O psiquiatra é o último, é quando, tipo assim, já passou aqui. E aí, cara, não descobrimos. Então, acho que vamos ter que, infelizmente, ir no psiquiatra infantil. Porque tem um preconceito com a psiquiatria. Já tem dentro da medicina. E porque tem, não é nem culpa, é o inconsciente coletivo. O que você entende de psiquiatria? Quando você fala um filme de psiquiatria, Estranho no Ninho, quem que era psiquiatra? O cara com cara de maluco, chegava lá, dava o choque, o cara ficava babando e falava, nossa, é isso que a psiquiatria faz? Todos os filmes, Hollywood, traz o psiquiatra como uma pessoa louca, o hospital como um lugar que você quer segregar as pessoas que não são normais, né? Você quer deixar a galera ali para afastar da sociedade. É isso que a psiquiatria faz. Eu entendo de outra forma, só um parênteses. Quando eu tava na psicanálise, eu falava para os meus amigos, acho que isso é legal, uma terapia e tal. Não, é coisa de louco. Então, o que acontece? Tudo que você direciona para tratar a sua mente tem eu acho que uma resistência, porque a turma... Cara, não, eu não tô louco, eu tô bem. Está mudando. Está mudando. Mas se você fizer ainda... um exercício assim, fala assim, imagine agora, você pode falar, imagine uma dermatologista. O que vem na sua cabeça? Uma mulher com a pele parecendo, sei lá, uma mortadela. Muito arrumada. Imagine um psiquiatra. O que você imagina? Se você já tem o seu, cabelo você vai imaginar o seu. Mas se você não tem, você imagina o quê? Bagunçado. Cara de louco. Entendeu? É o inconsciente coletivo que todo mundo tem por conta dessa formação que a gente veio tendo. Seja do porque antes o psiquiatra ficava no manicômio. Ele cuidava do manicômio, né? E era onde, eu lembro da gente ficar zoando os loucos lá do manicômio lá de Cruzeiro. Então, agora, depois você lê um pouco de Freud, lê de Jung e tal, você começa a entender mais a visão deles, né? Por exemplo, quando eu imagino um psiquiatra, eu imagino um cara que vê sexo em tudo, tipo Freud. Tá, mas isso é psicanálise, né? Vamos falar um pouquinho de psicanálise da psiquiatria. Mas eu acho que eles que deram as ferramentas todas foram os dois. Sim, assim, ele vai falar de muita coisa da origem dos transtornos, dos sintomas e tudo mais. Mas o ponto é, se você desconfia que teu filho tá com alguma questão, o ideal é você levar num psiquiatra infantil. E aí, por que psiquiatra infantil, né? Ou com formação em infância, adolescência, que dentro da psiquiatria, só pra vocês entenderem, gente, então tem 6 anos de medicina, aí você decide fazer psiquiatria, são 3 anos de residência em psiquiatria. Aí você quer fazer uma subespecialidade, você tem a forense, a geriátrica infantil. Então, é um tempo ali de estudo, gasto naquilo. Mais de uma década. Se você leva numa pessoa devidamente qualificada, que estudou para aquilo, eu acho que é o melhor caminho você primeiro levar, porque a pessoa tem uma falsa ideia, igual desse vídeo, de que você vai chegar lá, o psiquiatra vai ter que dar um diagnóstico, ele vai ter que dar um remédio, acabou. Esse é o problema. Se você passa primeiro ali, é assim, então, vamos lá.
o teu filho, na verdade, ele não tem um diagnóstico. Ele precisa passar na psicoterapia por conta disso. E aí a parte mais difícil e que tem que ser falada, mas um psiquiatra infantil ou qualquer psiquiatra que entender que ali não cabe um diagnóstico e uma medicação, você tem que chegar para os pais e falar, então, tem toda maneira de dizer, né? Tem que pôr limite. A maioria, tem muitas crianças que o que falta? Limite. Falta parentalidade, falta educação parental. Tipo assim, como que eu lido com isso? Então o pai, muitas vezes ele não sabe resolver, não quer resolver, é mais fácil levar, tipo assim, ó, resolve aí. E aí? Que é uma solução mágica. O que a gente não falou tem. agora há pouco. Sim. O celular é uma solução mágica, a TV. E não tem a solução mágica, entendeu? Então, às vezes, o papel do psiquiatra é justamente a pessoa chega ali querendo uma solução mágica para você. Eu já tive várias vezes, a pessoa chega ali, eu acho que eu tô com isso, aquilo, então, e aí? Aí eu falo assim, não, então, na verdade, não é isso que precisa. Você precisa fazer uma terapia, você precisa resolver isso, e não vai ser remédio aqui, né? Exceto se a pessoa está extremamente sintomática. Porque daí você pode perceber que a pessoa está extremamente sintomática, então ela não vai estar apta a uma psicoterapia de tão sintomática que ela está. Então você sabe que é um período ali para a pessoa conseguir estar bem, para conseguir ter permeabilidade à terapia, para depois desmamar daquilo. Mas as pessoas têm essa visão de que a gente quer medicar todo mundo. Tem até umas teorias assim de que a gente tem alguma coisa com o laboratório para ganhar dinheiro com isso. Sim, já então, ouvi assim. isso. É até possível que tenha, mas minoria. Hoje aconteceu uma coisa interessante, que pela primeira vez em 5 anos, a Karine falou coisas que eu acho 100%, ou seja, ela está melhorando. Fico feliz. E olha só que coisa interessante o paralelo que eu tenho. Então, eu comecei a juntar umas coisas aqui. Vamos voltar aqui que eu tô falando, é importante. E é o seguinte, voltando para a adolescência e tudo que nós falamos aqui, né? Os pais que deveriam educar transferem essa responsabilidade para a escola, para o psiquiatra, para todas as formas possíveis das quais eles não tenham que participar efetivamente do negócio. Aí o que acontece? A escola dá merda, ele vai brigar com a escola. O psiquiatra, ele fala que é o cara que só quer dar remédio, não vai dar. No final das contas, o que está faltando hoje é paz. E a gente vê em todas as relações, né? Em todas as situações. O adolescência, para mim, o final dele foi muito importante, porque quando se fala assim, o garoto é culpado. Como você falou, um garoto de 13 anos não pode ser culpado, porque ele ainda nem está formado. E o final, para mim, foi importante, foi do seguinte, dos pais olhando e falando, nós não estávamos presentes. Eles não sabem o que os filhos estão passando. Então, eu acho que o mais importante aqui, começou falando que todos os pais deveriam assistir isso, e eu acredito que, eu não estou finalizando, porque vocês podem querer falar mais, mas eu acho que os pais têm que conhecer os filhos, dar limites, dar tempo de verdade na criação dos filhos. Eu não estou falando aqui para ficar brincando com o filho, mas dar tempo e esforço na criação dos filhos. Eu fiz a criação dos meus filhos, o João sabe muito bem, você conhece um pouco e tal, baseado em eu vi várias famílias e comecei a ver o que dava certo. Para você ter uma ideia, nas minhas 2 famílias, todo mundo estudou, todo mundo seguiu carreira e tal, no outro lado não foi da mesma forma. Todos os filhos desse lado daqui se formaram em grandes faculdades, tocaram e foram e tal. A outra não aconteceu da mesma forma. E esse daqui era tido como louco. Os que estudavam. Os que eram rígidos, que eram os que estudavam, que eram sei lá. Cara, é impressionante eu ter uma tia, ter 4 filhos e os 4 ter seguido. Mestrado, sabe aquele negócio? E do outro lado falar, aquele povo lá é tudo louco. Então, eu acredito que existe a forma, sim, de se criar filhos. E eu acho que nós estamos deturpando essa forma de criar filhos. Alguns discutem, como, por exemplo, filhos estarem na rua. Sabe por que os pais não estão deixando os filhos na rua? Porque é perigoso. É melhor ele estar aqui com o celular, que eu sei o que ele está fazendo e que ele está sobre a minha asa da mamãe aqui. Nós temos o prazer de termos os nossos filhos na rua. Eu não ia em casa fazer xixi, porque senão minha mãe não deixava eu sair. Hoje a gente fica, sai, pomba, vai pra rua, né? Então, tá na hora dos pais entenderem que a responsabilidade é nossa, da nossa geração, de criar uma geração melhor.
Não é isso? Também, mas aí agora... Ah, então pronto. Então ela não concordou eu com nunca tudo, concordarei 100% com o Marcelo. Eu concordo nunca também não, com né? o que ele disse, mas outras também não. Mas acho que você não concorda, é melhor você melhorar. Eu vou estudar mais. Vamos lá. Vamos colocar alguns pontos aqui. Eu acho que a responsabilidade não é toda dos pais. Por quê? Porque existem pais que você pode pegar ali, fez tudo certinho. Fez a lição de casa e deu errado. Aí você fala, e aí? O que aconteceu? Então, criar filho não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata e nem uma receita de bolo. Segue isso aqui, vai dar certo. Não necessariamente vai dar certo, tá? Porque eu falo assim... Quantos por cento? Ter um filho é uma caixinha de Pandora. Tá, mas quantos por cento você acha que daria Tudo certo? bem que tem influência genética, ambiental, que é a parte que você está dizendo. Então, assim... O controle ambiental eu vou tentar fazer dentro da minha casa. O controle ambiental da escola eu não posso controlar. O controle ambiental do impacto dos amigos eu não consigo controlar. Eu controlo o impacto ambiental dentro da minha família, dentro da minha casa. O componente genético que veio ali nele, eu não tenho controle sobre isso. Porque senão você pega filhos de mesmo pai e mãe e fala, ué, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Não tem uma fórmula certa. É porque um é... Sim, porque as pessoas são diferentes. Né? E por que são diferentes? Entendeu? As personalidades são diferentes. Então, se a gente entende cada ser humano é de um jeito, por quê? Por que um ficou assim e o outro ficou desse jeito? E a maneira da pessoa ser essa personalidade vai determinar muita coisa na vida dela. Entende? A maneira de você reagir às frustrações é de um jeito, que é do outro jeito. Então, se você pegar, eu sou 3 irmãs, cada uma é de um jeito, cada uma reage a uma frustração de uma maneira. Só lembrando, as 3 são médicas. É. Tá, mas não, elas tocaram. Olha lá em casa como é que é. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, vocês olharam e falaram assim, o João deu errado. Meu pai errou em alguma coisa. Não, e não foi... Aí vem um ponto. Nós temos o diagnóstico disso que nós já conversamos várias vezes. Nós tomamos à frente, eu e a Mônica, de muita coisa. Então, sim, foi culpa dos pais, do divórcio, de um monte de situações que fizeram com que você seguisse certos caminhos. O que eu acho, sinceramente, é que, por exemplo, existe o cara que vai virar criminoso, ele é um psicopata, como existia antigamente e tal. Sim. Mas você vê que a Bíblia fala isso, de árvore boa não sai fruto ruim e de árvore ruim não sai fruto bom. Seria a parte da genética, talvez. Mas quando você fala assim, eu fiz igual com os dois, aí eu concordo com você. Mas você não tinha que ter feito igual, porque os dois não são iguais. Um recebe de uma forma, outro recebe de outra. Beleza. Mas que eu acho, quando você vê os dados lá, 70% dos caras na cadeia não tiveram figura paterna em casa. Nas drogas era coisa. Mas aí a gente tá falando de duas coisas distintas. Não. Sim, porque você tá falando o seguinte, vou dar um exemplo. 2 pessoas que tiveram famílias estruturadas, uma deu certo e outra deu errado. E esse foi o ponto que ele falou. O que deu errado? Então, eu vou chegar lá, porque uma das coisas que a gente tava conversando é o seguinte, o que é o normal? Porque quando você pega e fala assim, esse cara é meio louco e tal, tá? O que é normal? Aí porque você tem que ler o é meio louco. Todo mundo é meio louco. Sim. Mas no exemplo que você falou das nossas 2 famílias, eu olho do lado de cada turma que, vamos dizer assim, que não foi tão longe intelectualmente ou financeiramente, eu acho que eu dou mais valor a algumas coisas dessa turma. Porque eu acho que eles são talvez mais felizes. Eu tenho mais contato, eu posso dizer mais. O outro tem mais grana. Então é o seguinte, o que eu espero? Porque é isso. Agora, o número que você falou é de pais presentes. Então a gente estava falando de criação e ter pai presente ou não. Então vamos criar um padrão primeiro. O que é estar pronto para a vida, no seu ponto de vista? Como você gostaria de deixar os seus filhos assim? Bom, então vamos lá. A gente misturou muita coisa no assunto aqui. Eu concordo com você que os pais têm sim uma parcela de culpa, né? Aquela história, até a psicanálise fala, é sempre culpa da mãe, na verdade, não é nem do pai, é sempre culpa da mãe. Por que é culpa da mãe? Porque a mãe que tá mais presente no modelo tradicional, o pai tá fora. Então o pai nem tem como ser culpado, porque quem tá ali é a mãe, tá? Sempre culpa da mãe.
Então a mãe, obviamente, e o pai, ele tem que estar ali cuidando o tempo inteiro. Por que todo pai tem que assistir? Para até despertar alguns alertas. O que eu tô fazendo? Eu tô tendo tempo de qualidade com meu filho? Você falou, não é só brincar, é brincar. É sentar com a criança e ter esse tempo de qualidade com o filho. Então, todo casal, obviamente, vai ter um acordo ali, né? Agora eu tô mais aqui, você tá mais ali. Cada família vai funcionar de uma maneira. A gente não vai discutir aqui modelos de família, mas eu acho que é um comum acordo entre os pais. Um ponto muito importante para não confundir a cabeça da criança, que a gente fala a criança tem que enxergar esses cuidadores como duas pessoas que estão alinhadas, tá? Porque se um fala A, o outro fala B, já ferrou a cabeça da criança. Falou, mas um assim, o outro não tô entendendo mais nada. Então tem que estar alinhado. Quantas vezes eu achei que às vezes meu marido exagerou numa bronca, tipo, não era a hora, passou um pouco daquilo ali, ele não entendeu direito e já chegou falando... E eu, assim, discordando, mas ali eu olho, seguro, obedeça teu pai, faço o que ele está mandando. Lá no cantinho, no quarto, filho da mãe, você exagerou, não era assim, foi assim, Coitado. assim. Mas você não tirou a autoridade nunca dele. tirarei a autoridade, porque meu filho tá olhando que os dois estão alinhados. Quando meu filho fala alguma coisa pra mim, ele jamais fale assim com a sua mãe, você vai lá agora. Então, eles têm que enxergar que nós estamos alinhados. Porque uma das grandes confusões em cabeça de criança é quando um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Independente do que, tá? Então esse é um ponto. É a gente parar pra pensar, estou dando o meu melhor nessa criação, o que eu consigo? Porque, claro, gente... Cada um tem o seu modelo. Então eu falo assim, eu hoje consigo, graças a Deus, ter um equilíbrio entre trabalho, o tempo que eu vou estar com eles, o que eu consigo participar. Tem gente que não consegue, porque para sobreviver, tá trabalhando direto e não tem essa capacidade. Então a gente não pode falar também, né? Tem gente que tá lutando, né? Matando ali um leão por dia para ter o que comer. E a pessoa, a mãe tá lá, trabalha, tem que deixar o filho na creche o dia inteiro para buscar que tempo de qualidade ela consegue ter. Então a gente não pode também julgar. A gente está olhando da nossa janela, a gente tem que saber que cada um vai ter a sua realidade. Mas sim, a gente tem que estar atento para dar esse melhor, o que eu falo hoje, né? É até algo assim que a gente fala do mindfulness, que é a consciência plena de mente naquilo que você está fazendo, é a gente parar o tempo inteiro para se observar. O que eu estou fazendo aqui agora? Então, eu me dediquei, falei, Marcelo, estarei lá em ponto, no horário, desligo meu celular, deixei ali resolvido, porque agora eu estou dedicada a isso aqui. Quando eu estiver com eles, a ideia é, tipo, vou tentar deixar o celular aqui de lado, sem olhar e tal, porque eu vou estar com eles aqui. Eu estava fazendo um trabalho com eles, vou estar fazendo um trabalho. Fechei o meu computador, eu vou estar aqui. E a gente se cuidar para esse tempo real. Porque você fala assim, então eu vou estar com meu filho, mas eu tô aqui, né? Tá bom, filho, tô aqui. Não vale, entendeu? E a criança repara isso. isso. Sente isso. Sim, porque a criança, ela é muito mais... Ela é uma grande imitadora, a gente fala. Não adianta você falar, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Ele vai te observar. Não adianta você falar, olha, você tem que pedir desculpa. Eu tenho que saber pedir desculpa. Então, às vezes, eu erro a mão também, eu vou lá... Falo demais, eu fiquei estressada porque eu tava atrasada pra ir, eu vejo minha filha fazendo birro, vamos, nossa, mas você... Aí eu extrapolo, falo coisa que não devia, depois eu vou lá. A mamãe extrapolou, eu estava estressada, não devia, me perdoe. Porque depois como é que eu vou falar? Você tem que pedir perdão com as coisas erradas. Então a gente tem que estar sempre se analisando. Será que eu passei a mão aqui? Será que eu devia ter feito aqui? Porque eles vão se pautar pelo nosso comportamento, pelo que eu tô fazendo, não pelo que eu tô falando. Então eu acho que a série acende uma série de pontos, tem muitos pontos pra gente comentar, pra a gente se autoexaminar. Eu estou deixando de fazer alguma coisa? Eu não estou percebendo meu filho demais ali no computador e será que eu estou falhando nisso? Sim, mas não para também falar assim, ó, é tudo culpa do pai e da mãe, é você que está sendo... Eu sou um bosta, eu não valho E aí, nada. por isso que aconteceu isso. Porque às vezes isso pode acontecer sem necessariamente você estar ali. Porque se a gente vai pegar uma família que não tem a mesma condição da gente de ser pais presentes, vai falar, putz, então é culpa minha que meu filho está preso porque ele... Entendeu? Então a gente tem que ter uma certa proporção. E aí quando a gente fala de... Você falou, né? O que eu deu certo? Esse deu certo, esse não deu certo. Então a gente vai fazer, o que é ser próspero? O que é ser próspero? É você, hoje em dia, o ser próspero é eu alcancei o meu lugar no mundo, né? Eu me formei, eu tenho uma profissão, eu pago minhas contas, eu tenho status e tal. Hoje, o homem, ele vai se medir por isso tudo. Eu cheguei nesse lugar. Financeiramente. Também, né? Também. Então, assim... Eu acho que até, às vezes, mais do masculino, né? Então, assim, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro bom, eu tenho uma mulher, eu tenho uma casa legal, eu sou próspero. Eu sou próspero. Será que prosperidade é só sobre isso?
Entendeu? Ou você pode ser próspero com muito menos e você estar feliz em paz, já que ele adora falar a palavra paz financeira, é o que eu falo. Assim, paz em tudo. Em paz. Não. O que eu faço é paz financeira. Porque a paz quem vai dar são outros. Não, é que sem o financeiro você não tem paz. Exato. Mas ter paz financeira não quer dizer que você tenha paz. Não quer dizer que você tenha tudo. E aí, assim, quando a gente fala de financeiro, tá? É aquilo assim, claro, a gente não vai dizer que tem paz alguém que tá passando fome ou que não consegue ter o mínimo, mas assim, se você já tem aquele seu mínimo, né, para se garantir, para sobreviver, se você tem isso cumprido, eu acho que não é nem ter dinheiro, é ter o mínimo cumprido. Se você tem aquilo, o que te falta, né, o critério de prosperidade é você estar bem com você, se você é casado com o seu cônjuge, com a sua família, e você tá com a consciência tranquila de que eu estou fazendo o que eu entendo ser certo e necessário estar. Aí nós chegamos num ponto. Sempre se avaliando. Agora nós chegamos num ponto. Porque, é porque na verdade o que rola para mim é o seguinte. Se ele vai ter prosperidade, vai depender muito dele, do que ele vai buscar. Eu estou dizendo os nossos filhos. Nisso nós não temos controle. Nós não sabemos qual foi o trauma que ele teve na escola ou em casa. Para mim, a obrigação dos pais é a mesma obrigação do animal. Eu te ensino a buscar o alimento, a caçar e tal. Você está pronto, segue seu rumo. Sim. Certo? Então, para mim, o papel dos pais é deixar filhos prontos para conseguir se sustentar. Meu filho, eu falo sempre, você vai ser rico, milionário, bilionário, não me interessa. Sim. O que me interessa é se você vai conseguir se sustentar, se alimentar e alimentar os que estão com você. Acabou. E isso, para mim, é uma obrigação dos pais. Ai, se ele vai ser feliz, não tem como. O cara pode ser um jogador de futebol de sucesso, está em depressão. O cara pode ser, não sei o que lá. Só que, se ele não tiver o que comer, filho, não adianta estar numa praia paradisíaca que ele não vai estar feliz. Sim. Então, eu convirjo com você nesse aspecto de tipo, eu não tenho como deixar o meu filho bem. Quando eu falo de uma família ou da outra, é o seguinte, é que ninguém precisa ligar para a mamãe para pedir dinheiro para comer, eu imagino. E isso é o papel dos pais, deixaram pronto para viver. Sim. Agora, o outro lado, filha, não tem como. Não tem como. Certo? Então, quando uma vez você fez uma pergunta lá no grupo lá, mas o que é deixar pronto? Alguma coisa, lembra disso? Não, que eu falei, deixar filhos melhores para o mundo. Deixar filhos melhores para o mundo. É o cara que não vem só para pesar, é a mulher que não vem só para pesar. Só para dar balanceamento na terra. Que produz e faz o seu. Sim. Pronto. Esse é o meu papel como pai. Agora o resto, se vai ser feliz, se vai querer se encher de coisa na cara. Já pensou seu pai do quem humano? Mas assim, fazendo não é só ensinar a pescar, né? Eu acho que a gente tem que ensinar a pescar. Mas filho a gente tem que amar e ele tem que entender que a grande situação, assim, ele tem que entender que você é o porto seguro dele, do ponto de vista não financeiro, tipo, deu ruim, eu vou buscar meu pai, mas do ponto de vista afetivo, pra hora que ele estiver passando por alguma coisa, ele tem essa base. Voltamos para a adolescência. Ele foi no pai, por que não na mãe? Talvez a mãe era passiva, a que dava mais amor. Filhinho, toma um lanchinho, filhinho, não sei o que lá. E isso eu tenho brigado muito contra. Porque quanto mais não você dá pro seu filho, mais seguro ele fica. Mas dar não quer dizer que você não ama, calma. Exato. O dar não quer dizer que você ama. Exato. Então, mas é que as pessoas entendem que fazer o filhinho feliz, dar o presentinho, fazer o que ele tá afim naquela hora é mostrar amor. Não é. Na verdade, isso é pedir amor. Exatamente. Não é dar amor. É aquele negócio, você chega pro seu filho e fala assim, você ama papai? Você ama mamãe? Você é um fraco do caceta, meu. Você tá estragando essa criança, pomba. Não é isso. Eu acho que é dar exemplo. A gente fala, né? Dar valores, porque isso ele vai aprender dentro de casa. Na escola ele vai aprender, né? Do que ele tem que aprender para a vida, assim, de vestibular, de profissão, de conhecimento. Ensinamentos. Mas eu acho que dentro de casa ele vai ter valores. Então, hoje a minha preocupação, quando eu penso em educação de filhos, é assim, tentar enxergar cada um na sua particularidade, porque são completamente diferentes, ensinar a pescar, frustrar muitas vezes, então, é aquilo, o fulano ganhou isso do pai, eu queria um também, pois você não vai ter, mas você não vai ter, mas não, por que não vai? E ponto final, mas a mãe dele, pois é. Aí eu você falo assim, não é todo mundo. Pois é.
você caiu nessa família aqui. Que azar. E aqui, assim, paciência, né? Vamos lidar com isso e bola pra frente. Você vai... Sim. Eu lembro do meu filho falando, mãe, então, não sei quem tem um celular. Será que eu podia ganhar um celular de aniversário? Eu, claro. Ele, nossa, que legal. 18 anos, faz as contas aí, vai chegar. Quantos aniversários? Aí ele, nossa, você é muito sem graça. Então é isso, a gente tem que frustrar, mas assim, mostrar que é aquela frustração, mas assim, eu te amo, eu tô aqui. Quando você precisar, eu tô do seu lado. É esse tempo de qualidade. Não falar assim, pô, minha mãe é só aqui, aqui, aqui. Mas ela não tá comigo na hora que eu preciso, ela não tá aqui do lado na hora que, sabe? São pequenos detalhes, mas assim, muitas crianças não se sentem vistas e ouvidas. É sentar do lado e escutar, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Sim. Vamos fazer coisa junto. É ver que você se importa com pequenas coisas. Que tem muita adulto hoje que fala assim, nossa, eu lembro que meu pai me deixava esperando na escola, eu lembro que meu pai não foi... Então assim, você tem que falar... Tem traumas que as pessoas hoje têm e que você hoje pode achar que é uma bobeira pro teu filho, que às vezes não é uma bobeira. Nossa, eu falaria é estar sobre atento. isso 3 dias. Mas ele falaria besteira. Então não adianta ele escutar. Eu sempre penso sobre essas coisas. Eu falaria muito sobre isso. Encerramos? Encerramos. Acho que a gente chegou num ponto comum. Cara, a gente nem brigou muito. Sucesso. Não, gente, eu tenho que dizer para vocês que eu me segurei para não corrigi-los várias vezes. Não duvido. Não duvido. Tá? Infelizmente... Eles fazem algumas besteiras, vocês me perdoem por isso. Mas... Desculpa aí, gente. Marcelo está de parabéns. Viu? Uma psiquiatra falou que eu dei uma evoluída. Como Heráclito disse, ninguém pula 2 vezes no mesmo rio. Né? Então, bem, pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, busquem educação para valorizar mais o que é bom, né? Se nós te ofendemos de alguma coisa, eu espero que você melhore para que não ofendamos novamente. E, gente, é isso, é debater visões diferentes e evolução de todos, né? Muito obrigado, Karine, por ter vindo aqui. Muito obrigado, Karine, foi sensacional, foi bem legal. Se tivermos outra pauta, façamos outro, né? Foi muito bom. E, cara, eu vou deixar isso para você, tá? Você que está assistindo isso, pense numa coisa. Não quero que concordem em tudo, eu quero que vocês discordem muito de tudo que nós falamos e que com isso também vocês nos falem o ponto de vista de vocês para que juntos nós cresçamos. Não tem como. O imbecil, ele não hesita, ele tem certeza. E se você tem certeza de algo e discorda da nossa, vai ser ótimo, porque nós dois, como imbecis, vamos aprender a ser menos. E somos todos em algum ponto, né? Karine, você quer falar alguma coisa, pessoal? Eu quero agradecer vocês. Obrigado. Foi um prazer e que adoraria outros bate-papos, assim. Muito bom. Eu vou ensinar ela mais, tá? Eu quero falar só uma frase. Nossa, a Taia. Uma frase que meu pai falava, baseado nisso que a gente estava falando, que é: o que você faz fala tão alto que não dá para escutar o que você diz. Isso. Então a gente fica sempre falando para os nossos filhos o que fazer, mas quando a gente vira as costas, a gente faz o contrário. Então, ela falou uma coisa importante, que tinha um vídeo na internet, no começo da internet, de uma criancinha fumando atrás do pai, fumando, aí batendo e esticando a mão quando o pai estava batendo na mãe e tal. E a frase é: children see, children do. Crianças veem, crianças fazem. Exatamente. Seja o exemplo, seja a educação, não fale, né? E o meu pai, para mim, que foi um pouco diferente para você, ele falava: o que o filho do dono faz, fala tão alto que ninguém escuta o que o dono diz. Então eu tinha que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Lavei banheiro chorando na empresa do meu pai. Estudou. Lavei banheiro chorando. E eu falo pro meu filho: se algum dia você pensa em sentar numa cadeira minha, você vai ter que passar por todas as etapas. Mas tem um ponto que eu lembrei, já que você falou, para os pais angustiados, né, que viram a série, escutaram o nosso bate-papo. Quem cuida tem que cuidar, tá? A mulher, muitas vezes, eu vou colocar do meu lado, né? Ela tem que, às vezes, dar conta de tudo. Trabalhar, cuidar de filho, cuidar de marido. Tá bonita pro marido. É um baita de um trampo que a gente tem que carregar nas costas, porque o homem faz uma coisa só, né? Então, eu vou chorar. A mulher tá aqui fazendo malabares. E aí, ainda você fala assim: pô, ainda tenho essa carga nas costas, né? Ainda a culpa é sempre da mãe, eu vou ter que prestar atenção nisso, aquilo. Eu acho que os cuidadores também têm que ter o seu tempo, que é uma coisa que muitas mulheres, às vezes, elas falam assim: não, mas eu não posso estar, tipo assim, à toa, ou ter o meu tempo só meu, porque eu tô
tem muitas coisas para fazer. Então, uma coisa que eu sempre defendi é assim, tenha aquele seu tempo do dia, de meia hora, 1 hora, se possível, é claro, para você estar ali para fazer algo para você. Porque se você está bem, você vai conseguir entregar. A gente não entrega o que a gente não tem. Então, como é que você vai falar para uma mãe que está extremamente estressada, olha, né? Tenha tempo de qualidade, preste atenção no seu filho, se nem ela está conseguindo ter. Então, eu acho que o cuidador precisa primeiro se cuidar para estar bem, para cuidar do próximo. Perfeito. É isso. Muito bom. Tem um livro sobre isso que ela falou, que eu dei para algumas pessoas, chama Um Minuto para Mim, do Spencer Johnson. É o cara que escreveu Quem Mexeu no Meu Queijo e O Presente Precioso. É um livro que vocês deveriam ler se você está angustiado. Um Minuto para Mim, do Spencer Johnson. Muito bom, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Karine, foi um prazer inenarrável. Primeira vez que eu acho que nós conversamos sem brigar. Que bom, né? Sucesso. Não, é simplesmente porque no Big Brother ninguém é quem é mesmo. Deus abençoe a todos. Obrigado. Paz!